Boa noite, gente. Tempinho que eu não faço uma live aqui, né? Pra gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, tá? Hoje vim aqui compartilhar um pouco mais com vocês o que o Senhor tem derramado na minha vida, sabe? Das bênçãos, da graça dele, né? Que eu vejo que tudo que nós podemos receber de Deus sempre vai ser por graça e também por fé, tá bom? Então, quando a gente entende a graça de Deus e quando nós também entendemos a fé, nós conseguimos adentrar naquilo que Deus preparou para a gente na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar que nós... Primeiro ele fala assim, quando eu estive entre vocês, eu não quis saber, não preguei nada, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Aí depois Paulo vai falar de alguns que já eram maduros na fé, alguns que já tinham maturidade. Para esses, Paulo fala assim, eu preguei sabedoria entre os que eram maduros, mas não a sabedoria deste mundo que está perecendo, mas a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus pré-ordenou antes das eras para a nossa glória. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito, conectando coisas espirituais com aqueles que são espirituais. E antes disso, Paulo falou assim, que Deus nos deu um Espírito novo para que nós possamos conhecer as coisas que Ele nos deu gratuitamente na cruz. Então, assim, Deus nos deu algumas coisas na cruz. E essas coisas, elas estão totalmente acessíveis hoje pelo Espírito. Imagine você ter pago um preço por algo, por alguém. Por exemplo, você comprou você comprou um notebook, um aparelho novo, e você precisa adquirir e comprar esse aparelho, receber esse aparelho. Mas vamos supor que você compre ele e simplesmente você deixe ele na loja ou com o vendedor que te vendeu, você não vai buscar, sabe? Então, qual vai ter sido a utilidade daquele notebook para você? Qual vai ter sido a utilidade daquele aparelho para a sua vida? Sabe? Assim muitas vezes somos nós. Jesus pagou um preço na cruz. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes nós não vamos até Ele para pegar o produto, sabe? Nós não vamos até Ele para receber o produto que Ele nos deu. Então Deus nos concedeu algumas coisas na cruz. Mas hoje Ele deseja que nós possamos ir lá e pegar aquilo que Ele nos concedeu. Amém? E sabe, a minha vida como servo de Deus, como filho de Deus, nos anos pra cá ela tem mudado assim drasticamente. Porque eu descobri a oração em línguas, né? Porque como eu sempre estou falando aqui com vocês, nas lives, nos vídeos, a oração em línguas ela é uma ferramenta, sabe? Para que nós possamos acessar aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque a oração em línguas ela aumenta a nossa fé. E lembra no começo do vídeo que eu falei que tudo que nós conseguimos acessar de Deus é por fé e graça? Então assim, sem fé e graça, nós não conseguimos acessar o que Deus preparou para a gente na cruz. Então quando a gente vai orando em línguas, Judas vai falar assim, vós, porém, amados, Judas versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, assim, a oração em línguas, ela vai aumentar a nossa fé. A oração em línguas, ela vai edificar a nossa fé. Orar em línguas é orar no Espírito Santo. Porque 1 Coríntios 14 fala que, quando eu oro em línguas, meu espírito ora de fato. Sabe? Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que os discípulos oravam em línguas conforme o Espírito Santo concedia a oração a eles. Amém?
Então, assim, quando Judas fala que orar no Espírito Santo, orar em línguas, vai edificar a sua fé. E a edificação da sua fé, o aumento da sua fé, vai te levar a desfrutar das realidades que foram preparadas na cruz para você. Por quê? Porque Jesus preparou algumas coisas na cruz. Jesus fez tudo na cruz para você. Mas agora Ele espera que nós possamos acessar por fé o que Ele preparou. Por exemplo, Jesus já preparou a cura na cruz para você. Então, na cruz, você já foi curado. Amém? Jesus preparou a prosperidade para você. Então, na cruz, você já se tornou próspero. Amém? Jesus preparou a salvação para você. Então, na cruz, você já se tornou salvo. Jesus preparou alegria, Jesus preparou paz, Jesus preparou um lugar para você na cruz. Então, tudo isso já foi te dado na cruz. Amém? Ele não vai te dar essas coisas, Ele já te deu. Então, hoje, nosso trabalho é aprender a exercer fé, aumentar a nossa fé, para que nós possamos beber e tomar o que Deus nos deu na cruz. E eu vejo assim que por muito tempo o diabo tentou esconder, sabe, que tudo que Jesus fez na cruz é nosso. Amém? Uma das coisas que o diabo tem medo é que você tome posse do que Jesus fez. E como eu disse, não adianta você comprar um aparelho, não adianta você comprar um carro e deixar ele na concessionária e não ir buscá-lo. Não adianta você comprar um notebook e deixá-lo lá na mão do vendedor e você não ir buscá-lo. Então muitas vezes a gente faz isso com a cruz do Calvário. Muitas pessoas usam a cruz como objeto, como símbolo, mas elas ainda não aprenderam a desfrutar da cruz, sabe? A beber da paz, beber da alegria, beber da sabedoria, beber da cura, beber da prosperidade, de tudo que está fluindo da cruz do Calvário. Amém? E graças a Deus, gente, Deus nos deu a oração em línguas. Tá? Por quê? Quanto mais você gastar tempo orando em línguas, você vai perceber que a sua fé vai aumentando. A sua fé vai se edificando, você vai crescendo na fé, você vai crescendo no entendimento das coisas espirituais, tá bom? Mas não assim, orar em línguas ocasionalmente, sabe? Você ora um culto hoje, aí passa um mês você ora em línguas de novo. Não. Deus nos deu a oração em línguas para que nós possamos usá-la continuamente na nossa vida diária. Eu mesmo hoje já orei mais ou menos umas 7 horas em línguas. Sim, eu gastei muito tempo hoje orando em línguas, aqui no meu quarto. E eu não falo isso para minha glória, nem para engrandecer a mim mesmo, mas eu falo isso porque eu sei que eu posso orar em línguas a hora que eu quiser, sabe? Que é uma oração simples e que Deus usa para mudar as coisas dentro de mim, para me tornar mais espiritual, sabe? Então, quanto mais eu vou andando com Deus, menos carnal eu me torno e mais espiritual eu me torno. E se tornar espiritual é andar mais em amor. Se tornar espiritual é você abençoar mais as pessoas. Se tornar espiritual é você ser mais curado. Se tornar espiritual é você ter mais paz. Se tornar espiritual é você ter mais alegria, sabe? A gente tem uma ideia de que alguém é espiritual quando ele veste uma roupa diferente, quando ele fala de uma forma diferente, mas muitas vezes a conduta dessa pessoa não corresponde com toda a espiritualidade que ela demonstra. Então, assim, a nossa espiritualidade ela não é medida por isso. A nossa espiritualidade é medida por o quanto nós amamos as pessoas, sabe? Então, se a nossa vida com Deus ainda não produzir amor, nós estamos em sérios problemas. Se a nossa vida em Deus ainda não está produzindo prosperidade, generosidade, nós estamos com problemas. Amém? Então, assim, nós precisamos, como cristãos, desenvolver o amor de Deus, sabe? Desenvolver a compreensão das coisas espirituais, sabe? Beber da cruz. Amém? Eu sinto que há pessoas que estão vendo esse vídeo, que vão ver esse vídeo, que precisam beber da cruz do Calvário, que precisam beber das realidades da cruz do Calvário. E assim diz o Senhor, se você orar em línguas continuamente, eu vou te levar a um lugar onde você vai beber da cruz através da oração em línguas. Mas antes, é só oração em línguas? Não, não é só oração em línguas. É oração em línguas, é a adoração, é a confissão da palavra, é o jejum, é a intimidade com Deus, é
leitura bíblica diária, são várias coisas. Mas o que eu quero dizer é, se você orar em línguas, Deus vai te dizer qual chave você precisa. Por exemplo, eu estou precisando de mortificar minha carne. Então, eu vou precisar também, além da oração em línguas, eu vou precisar também jejuar. Eu estou precisando de ser tocado na minha alma, eu preciso que a minha alma seja transformada, que minhas emoções sejam tocadas pelo Senhor. Então, além de orar em línguas, eu também vou precisar adorar a Deus. Eu estou precisando ter fé para algo, para conquistar algo. Então, além de orar em línguas, eu vou precisar confessar a palavra, precisar ter tempo com Deus, louvando a Deus e agradecendo a Deus por coisas que eu ainda não vejo. Porque essa é uma das leis da fé. Amém? Então, assim, não é só oração em línguas, não é só essa ferramenta. Mas o que eu quero te dizer é, se você aplica essa ferramenta na sua vida, e você usa ela no seu dia a dia, no seu cotidiano, essa ferramenta ela vai te dar outras ferramentas que vão agregar no seu caminhar com Deus e vão te tornar uma pessoa mais frutífera no Senhor. Porque todos os frutos que nós possamos dar para Deus são frutos que vêm do Espírito, não são frutos que vêm da nossa carne, nem do nosso esforço próprio, nem por quanto tempo a gente frequenta um lugar, sabe? Frutos não nascem de frequentar o lugar. Frutos nascem da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Ele, que vai desenvolvendo a sensibilidade à voz de Deus. A sensibilidade à voz de Deus faz com que nós sejamos pessoas frutíferas, pessoas que manifestam o reino de Deus na terra. Amém? Então, quando você ouve a voz de Deus e segue, você já deu fruto. Se ouviu a voz de Deus e seguiu, você se tornou alguém frutífero. Se ouviu a voz de Deus e seguiu, você já entrou na esfera espiritual. Você já entrou no mundo do Espírito. Você ouviu a voz de Deus e seguiu, você já tem total autoridade naquilo que você está andando. Amém? Porque a voz de Deus, ela nos dá autoridade. A voz de Deus nos dá a liberdade de entrar em alguns lugares no mundo espiritual e conquistar algumas coisas. Amém? Nós precisamos muito, irmãos, sermos sensíveis à voz. Eu creio que Deus está levantando a geração que vai ser sensível à voz de Deus. Eu lembro de um testemunho de um irmão, que ele estava falando que do pastor Dave Robertson. O pastor Dave Robertson é um dos pastores que mais ensinam sobre oração em línguas aqui no Brasil, sabe? Muitos pregadores foram influenciados por ele. E ele falou que ele foi numa reunião com o pastor Dave, e ele estava sentado na plateia e não o conhecia. E o pastor Dave Robertson falou: tem alguém aqui que é surdo de um ouvido. E ninguém levantou na reunião. E ele ficou ali durante 12 minutos falando: tem alguém aqui que é surdo de um ouvido. Tem alguém aqui que é surdo de um ouvido. E ficou ali esperando a pessoa se levantar. E naquele momento, a pessoa, depois de 12 minutos, a pessoa se levantou e foi até ele e falou que realmente era surda de um ouvido e precisava de cura. E assim, eu vejo na vida desse homem uma sensibilidade à voz de Deus muito grande. Porque se eu estou numa reunião, eu falo, por exemplo, tem uma pessoa aqui com dor de cabeça e Deus está curando ela, e ninguém levanta, ninguém fala que é ela, talvez eu fique ali mais uns minutinhos, mas eu logo desisto. Mas sabe, existe um lugar em Deus onde nós temos total convicção no que nós ouvimos e nós não estamos em nenhuma dúvida. Amém? A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova daquelas que a gente não vê. Então, quem anda em fé, anda em certeza, em total certeza do que está vendo, do que está fazendo, do que está ouvindo de Deus. Amém? Às vezes a gente ouve algo de Deus e fica meio confuso, assim, sabe? Muito, eu não sei se é Deus, será que é Deus? Quero te dizer que não é. Se Deus falou com você, você tem total certeza de que Deus falou com você, você tem total certeza do que você ouviu. Sabe, a voz de Deus não é assim, uma voz que te engana, uma voz que, não sei, você fica confuso, sabe? Nunca será a voz de Deus. Por exemplo, existe uma característica nos animais, né? Se você for numa roça e tiver ali vários bezerros e várias vacas, vai ter uma vaca mugindo, e quando aquele bezerro ouve o mugido daquela vaca, daquela mãe,
ele sabe que é ela que está o chamando. Então, por exemplo, tem 100 bezerros ali e tem algumas vacas. Aí a mãe de um bezerro chama ele, muge, aquele bezerro vai saber que é a mãe dele. Por quê? Porque ele conhece a voz, sabe? Então, assim, no meio de muitas vozes hoje em dia, nós precisamos conhecer a voz de Deus e saber que é Ele que está falando. Amém? Talvez tenha muitas vozes na sua vida, sabe? Muitas vozes, pessoas falam uma coisa, o pastor fala outra, sua alma fala outra coisa, sua amiga, seu amigo fala outra coisa. Mas você precisa, no meio disso tudo, descobrir o que Deus está falando. Amém? A partir do momento que você descobre o que Deus está falando, você entra no que Deus disse. E você passa a usufruir de paz e prosperidade. Amém? Existem vários fatores que assim, são muito... que demonstram, né, que a gente está andando em Deus. E dois fatores que demonstram isso são paz e prosperidade. Se nós estamos andando em Deus, nós vamos desfrutar de paz e prosperidade. Amém, gente? Essa é a palavra que eu queria dar para vocês. Eu acho que eu falei pouco, mas falei muito, né? Deve ter dado uns 15 minutinhos aqui de live. Tá, pessoal? Aqueles que estão aí, agradeço. Tá? E em breve eu vou fazer mais lives, tá bom? Eu tava um pouquinho sumido, né? Acho que tinha umas 2 semanas que eu não fazia uma live aqui com vocês. Mas hoje eu resolvi um pouquinho expor meu coração, né? Nem peguei Bíblia nem nada. Só falei o que estava dentro de mim. Amém? E o que o Senhor falou com você e com você que vai assistir esse vídeo depois. Tá bom? Deus te abençoe. Tamo junto.